E eu não sei como foi pra ti, eu quero até escutar um Uhum, pouquinho como foi pra ti, claro. tanto na formação Uhum, acadêmica, graduação, uhum. porque querendo, vocês tiveram alguma disciplina de Sim, sim, psiquiatria, psiquiatria, sim, claro que sim. e também daí na própria residência, porque na Uhum, faculdade de psicologia, principalmente na graduação, muitos preconceitos sobre determinados transtornos psiquiátricos foram passados. Como, por exemplo, paciente com transtorno de personalidade borderline não tem o que fazer, tranca, tranca e sai, que é uhum. horrível de falar isso. Ah, horrível. Paciente histriônico que também não tem o que fazer, Uhum, bipolaridade também. uhum. Como é que era isso dentro da psiquiatria? Porque eu imagino que isso também, de alguma maneira, é passado, né? Claro, sim. Não, e eu acho que é legal, assim, trazer isso, né? Até porque a gente poder romper um pouquinho com alguns. E evoluindo, né? Poder facilitar a evolução dessa Exatamente. discussão. De poder tirar um pouco, né, essa ideia, assim, meio nebulosa das coisas. Então, na graduação, Léo, realmente terminava sendo ficava numa parte muito teórica, assim, e era o Mister Jones, né? E aí a Uhum. gente via, eventualmente, a nível de internação, eu tive contato com pacientes, mas aí gravíssimos, né? Então eram pacientes que realmente entravam cantarolando, que estavam completamente eufóricos, então era muito fácil de evidenciar. Mas é curioso porque eu me lembro até hoje de uma frase de um professor, que era um professor de psiquiatria, ele era psicanalista, e eu me lembro, eu apresentei um seminário sobre transtorno bipolar na faculdade. E aí eu dizendo assim, não, porque é realmente, muitas vezes, não é incomum o paciente ficar deprimido depois de um episódio maníaco, né? Tanto por uma questão de, né, sensação de percepção de realidade, como também quimicamente existe quase que um espólio serotoninérgico e o paciente afunda, assim. E eu me lembro deles dizendo, não, não é nada disso. Isso é uma culpa que o paciente tem depois de um episódio de exposição. E eu me lembro daquilo assim, gente, mas não pode ser só isso, né? Tem que ter mais, né? Sim, porque não explica. Não explica, né? Exato. Nem justifica, né? Né? E Então, entra naquela coisa até da gente poder entrar. A gente não vai uhum, entrar realmente nessa discussão, mas uhum, como algumas questões e como tu pode colocar alguma teoria que uhum. justifica qualquer tipo de qualquer tipo de resultado, quando na verdade existe uma explicação muito mais complexa ali por Exato, detrás. exatamente. É. E então, na faculdade foi isso, e depois na psiquiatria eram pacientes muito graves a nível de internação hospitalar, então eram, assim, eram pacientes quase que caricatos na sintomatologia, né, na apresentação dos sintomas. E a nível de ambulatório, pacientes mais inteiros, assim. Como eu fiz na PUC, a gente tem ali realmente, eu acho que é um serviço fantástico, eu tenho muito prazer de fazer parte, assim, me orgulho muito. Acho que tem uma formação muito completa e que tem a possibilidade de atender pacientes, enfim, com convênio, plano de saúde, enfim. Então, pega pacientes que já têm um acompanhamento um pouco melhor, então são pacientes que se intervêm mais precocemente, né? Mas eu trabalhei anos também durante esse período no SUS, e aí eu realmente tive contato com pacientes graves, com uma estrutura realmente muito precária. Eu fazia emergência psiquiátrica, enfim, lá em Caxias também, e aí atendia realmente pacientes que a única possibilidade que eles tinham era um medicamento que tinha no SUS, acesso a CAPS, enfim, então são pacientes muito mais graves e que Uhum. terminam apresentando uma involução, né, das suas capacidades após cada episódio ou surto, vamos dizer assim, de oscilação grave de humor. E aí, pegando o ganchinho com o que tu falou, assim, sobre os estigmas e outras coisas, né? Eu me lembro dessa frase, assim, da faculdade, olha só, que sobre paciente borderline, por exemplo, né? E que realmente era muito triste a gente ver e ouvir essas coisas, né? Então, assim, paciente borderline é só um por vez no consultório, Aham, que tu né? não poderia atender mais de um por Não dia. pode atender mais de um, porque é muito desgastante, que tu não vai conseguir, não tem como, então tu vê como a gente tem conseguido olhar para essas coisas de outras formas e deixar nossas defesas de lado, assim, e cuidar do paciente, né? Então, acho que isso facilita muito. Até porque a gente começa. A ciência é um troço incrível, né? E a gente Uhum, começa a ver modelos terapêuticos que conseguem trabalhar melhor com essa população que muitas vezes foi uhum. escanteada. Negligenciada, né? E daí Exatamente. a gente consegue ver que, na verdade, é muito mais sobre uma técnica e como tu vai estar trabalhando com uma determinada população do que a população em si. Porque a Exato, pessoa tá ali, como a gente falou, com sofrimento. exato. Aí, para os pacientes com transtornos graves, né? Transtornos mentais graves, durante muito, muito tempo, né? A psiquiatria fez assim, a gente pode dizer, um desserviço, na verdade, como ciência Uhum. médica, né? Porque não era uma ciência, né? Era quase que um misticismo filosófico.
Até, inclusive, eu recomendo a todos, assim, tal, para criar uma polêmica, né? Tu sabe que eu gosto de uma Quase confusão, né? nada, né? Quase nada, né? Daqui a pouco vai botar uma milha aqui no meio, vai falar de Exato. milhas aqui no meio. Gosto de uma confusão, mas tem um livro, inclusive foi presente que eu ganhei de um residente muito querido, assim, e que se chama Psiquiatria, uma História Não Contada. Então, eu recomendo a todos a leitura. Ele é bem caótico. Ele foi escrito pelo ex-presidente da APA, que é, né, a Uhum. Associação Americana de Psiquiatria. E ele conta assim um relato, uma narrativa incrível de como realmente a psiquiatria foi se instalando como uma pseudociência e a dificuldade que foi dentro da psiquiatria mesmo, para ela poder se tornar o que ela hoje é, que é uma busca constante por explicações dentro da neurociência, um entendimento cerebral, enfim, de como realmente as conexões funcionam e como a farmacologia pode auxiliar dentro desse processo. Então, eu acho uma leitura assim fantástica, assim, eu devorei no final de semana e realmente faz a gente ponderar muitas coisas, assim, e entender como que a gente chegou até aqui e como a gente precisa continuar em movimento, né, dentro desse entendimento dos pacientes. Não, muito importante, né? Eu acho que pra gente ir fechando nesse ponto é a questão. Eu falei isso com o Igor e com o Bernardo. Eu Uhum, falei que não tem problema a gente ter certas ideias e certas concepções que a gente vai, que a gente acredita. uhum. A grande questão da ciência é a gente poder ter as hipóteses, testar elas, ver se elas funcionam. Se elas funcionam, ver também se existem outros modelos que vão funcionar melhor. E a gente sempre, sempre, sempre se voltar à pesquisa, se voltar ao que está realmente sendo produzido. Uhum. E eu acho que isso fala muito também até do próprio TAB, É, porque exato. essa modificação desse estigma tem acontecido, de novo, às vezes a passos mais largos, outros mais curtos, mas tem andado de alguma maneira.